Então, nosso boa noite a todos. E o nosso fraternal abraço a todos também. E que Jesus possa nos abençoar, os bons espíritos, nossos guardiões e protetores, possa nos auxiliar no propósito de bem servir ao nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos trocar um dedinho de prosa sobre o capítulo 16, não servir a Deus e a Mamon, né? Uma senhora com dificuldade de educar os filhos numa cidade do interior, após empreender os seus esforços na educação dos dois rapazes, e residindo na cidade, na paróquia da cidade, tinha um padre que era um severo educador e a sua fama já era grande, né? E a mãe, percebendo que não dava conta de educar os filhos, foi conversar com o padre da cidade para levar os seus dois filhos para que ele falasse com eles, né? Então ela levou os dois rapazes e o padre, um sentou na frente assim, e o padre chamou um outro para conversar na salinha dos fundos, né? E o padre perguntou para o rapaz: ô menino, aonde está Jesus? Né? Na segunda vez: menino, aonde está Jesus? E o menino foi arregalando os olhos, o rapaz, né, foi ficando com medo. Na terceira indagação, ele levantou e saiu em disparada. Passou pelo outro e correu para sua casa. Assustado, chegou, entrou dentro do guarda-roupa, trancou as portas e logo chegou o outro, esbaforido também. Mano, o que aconteceu? Né? Mano, nós estamos fritos, porque sequestraram Jesus e estão achando que somos nós, né? Claro que o padre estava se referindo a Jesus, nosso Senhor. Mas os jovens não tinham conhecimento de quem era Jesus, ou pensou que era o Jesus padeiro, o Jesus empresário, né? O Jesus dono do supermercado. Mas o padre se referia a nosso Senhor. Então a doutrina espírita vem colaborar conosco, vem nos ensinar, vem trazer as leis de Deus para que nós possamos entender. Porque a nossa maior dificuldade é compreender a lei, para que nós possamos entender essa misericórdia divina, que nos fala a doutrina espírita, deste Pai amoroso, misericordioso, onde nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde existe ainda, impera o mal. Se Deus é amor, se Deus é misericórdia, bondade, por que existe tantos sofrimentos, tantas misérias, né, tantas dificuldades? Então nós precisamos entender e compreender essas leis, os ensinamentos, para que nós possamos entender o nosso Pai, entender o nosso Mestre Jesus, aquilo que Ele veio nos ensinar através do seu Evangelho de amor, que é roteiro para todos nós, né? Então Ele, quando esteve entre nós, então este capítulo 16, nós fomos verificar, será que o capítulo 16 foi sorteado e caiu no 16? Ou teve uma sequência lógica, teve os seus ensinamentos, foi aos poucos, teve um segmento dos ensinamentos do Evangelho. E nós verificando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma sequência, capítulo após capítulo, que vem relatar tudo aquilo que nós precisamos, ou que nós somos, ou que vamos precisar. Porque no princípio básico da doutrina, ela nos fala da imortalidade, da comunicabilidade, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Então nós somos seres matriculados já com uma certa experiência de ir e vir
neste planeta. Então, quando Jesus chega entre nós, no capítulo 1, ele fala: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então ele fala: eu não vim destruir a lei, para aqueles senhores que eram os doutores da lei. Né? Então, se ele não veio destruir, mas dar-lhe cumprimento, dar entendimento, novo entendimento dos seus ensinamentos. E aí ele vai para o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Ué, se o reino dele não é deste mundo, tem que vestir alguma coisa aonde nós vamos. Para onde nós vamos? Em outras escolas, em outras esferas, em outras dimensões. Então ele relata, então, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Se há muitas moradas, né, então já há um sentido nos seus ensinamentos. Porque há muitas moradas após o nosso retorno à pátria espiritual. Se há muitas moradas, nós precisamos renascer. Aquele que não renascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então é a reencarnação, o nosso nascimento na carne. Né? Se nós estamos matriculados na experiência carnal, se é um planeta de provas e expiações, nós vamos nos encontrar com dificuldades, com desafios, com dores, com sofrimentos. E no capítulo 5 ele vem falar: bem-aventurado os aflitos. Como é bem-aventurado os aflitos? Como pode ser a pessoa em dores, em sofrimentos e aflições ser bem-aventurado? Né? Então, mas esse bem-aventurado é onde nós nos encontramos em experiência de educação, de aprendizado, para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades divinas que trazemos latentes. Então, é através da escola, através da matrícula na carne, que nós vamos aprender mais rapidamente. É em experiência uns com os outros. Se há dores, se há sofrimentos, então aí ele vem no capítulo 6, o Cristo Consolador. É Jesus conosco. Se vamos observar este capítulo, ele está tudo na primeira pessoa. Certa feita, caminhando com o irmão, e a gente conversando sobre o Evangelho, ele falou: você já percebeu que o capítulo 6, ele não existe o plural, mas sim na primeira pessoa. Então é Jesus falando conosco, é Jesus ao nosso lado, nos dizendo: eu estou convosco. Né? Se o seu fardo estiver pesado, divida comigo. Né? Então ele pede apenas neste capítulo a observação da sua lei. Então o nosso fardo vai se tornar leve quando nós começamos a observar a lei, a entender a lei, o porquê das coisas, o porquê da nossa dor, o porquê que nós nascemos assim assado em tal família. Então é a aplicação da lei, dos ensinamentos de Jesus. E nós vamos entender que na hora da nossa reencarnação, não houve um vento forte que desviou a cegonha do roteiro. Porque às vezes a gente fica pensando que deu um vento aí, daqueles ventos fortes, e a cegonha foi desviada, a gente caiu em outra família, né? Mas não. Nós caímos naquela família que nós necessitamos. Então, mas que nós possamos entender o Evangelho de Jesus, estes teus ensinamentos, nós precisamos da humildade que vem o capítulo 7. Né? Os pobres em espírito. Quer dizer, a humildade para que nós possamos aprender, facilitar o nosso aprendizado, facilitar para que nós façamos amizade. Nós precisamos de ter a humildade para que os bons espíritos possam nos auxiliar. Né?
como está no livro dos Espíritos ou no Evangelho, que as nossas causas de dores e sofrimentos estão no egoísmo e no orgulho, então nós necessitamos da humildade. Então é bem-aventurados os pobres em espírito. Então aí já começou as bem-aventuranças. Então no capítulo 8 ele vem falar para que nós possamos adquirir um coração puro, bem-aventurados puros de coração, nós precisamos ter a humildade para adquirir essa pureza de coração. Né? Depois no capítulo 9 ele fala brandos e pacíficos. Então nós precisamos nos pacificar. E no capítulo 10, bem-aventurados que são brandos e misericordiosos. Então nós vamos numa escala de aprendizado, de ensinamento, ele vem relatando um roteiro para todos nós possamos trabalhar estes ensinamentos em nós, gradualmente. Então se nós já trazemos a misericórdia no nosso coração, nós já podemos exercitar o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Porque nós vamos amar ao próximo como nós nos amamos. Eu não posso amar ao outro se eu não me amo. Para que eu possa amar ao outro, eu preciso me amar. E para que eu também possa amar, eu preciso amar a Deus. Como que eu vou amar ao próximo sem me amar? E para que eu possa amar a Deus, eu tenho que amar ao outro. Exercitar este amor. Se já estamos com este roteiro no nosso entendimento, na nossa compreensão, já adquirimos a condição de exercitar o perdão para com os inimigos. Amar os inimigos, né? Se já temos condição de amar os inimigos, já temos condição de fazer o bem sem ostentação, sem que este bem apareça, mas este bem tem que ser feito com amor, com sentimento de respeito pelo outro, sem humilhá-lo. Então eu vou fazer o bem sem que a minha mão esquerda saiba o que está fazendo a direita. Né? Nós estamos verificando tudo isso porque no capítulo 16, quando Jesus indaga ao jovem, ele fala assim para o Senhor: eu tenho guardado todos esses mandamentos. Então, esses mandamentos que nós estamos relatando, o jovem vai falar: Senhor, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde minha juventude. Aí no capítulo 14, é honrar pai e mãe. Ter o amor, o respeito pelo pai e a mãe. A gratidão, não há maior gratidão, não é gratidão que seja paga, que não tem preço, do que a gratidão pela nossa mãe. Que nos deu a vida, que nos deu o seu leite, que deu o seu tempo para cuidar de nós enquanto éramos pequenos. Então aí vem o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos exercitar a caridade. Né? Então agora no capítulo 16... ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas 16, 13. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Então Jesus, os seus ensinamentos, quando ele nos deixou, foi falada para espíritos.
Então ele está falando aqui que não tem nada a ver com isso. Então ele fala assim, vai procurar um advogado para fazer a sua partilha. Eu não tenho nada com isso. Procura um advogado que ele vai fazer para isso. Mas ele acrescenta em seguida uma história, porque ele aproveitava todos os ensinamentos, todas as oportunidades, todas as interrogações para nos passar um ensinamento. E em seguida ele diz, tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, está nos falando que a nossa felicidade não depende do bem que nós possuímos, mas depende da nossa pacificação interior, do nosso conhecimento, do nosso entendimento de quem nós somos. Para que eu nasci neste planeta? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Será que eu estou aqui só para procriar, comer, beber e dormir? Não tem mais nada além? Ou sou um ser integral? À procura dos ensinamentos, à procura de uma evolução, de uma transformação. Né? Aí ele diz a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinha produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está, disse, ó que farei, demolirei os meus celeiros e construireis outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? Né? Então esta reflexão vem nos falar do que nós temos acumulado. Né? Mas a importância de nós aprender com Jesus, porque ele diz, aprendei comigo que sou manso. Mas que nós devemos acumular a herança do equilíbrio, a herança da serenidade, a herança da compreensão, a herança do alto amor, a herança da paciência. Então, esses são bens que vai ficar conosco. Que ao retornarmos à pátria espiritual, vai conosco, porque faz parte da alma. Porque tudo que faz parte do corpo físico ficará, né, na terra. É o que acontece àquele que acumula tesouros para... Aqui já é... Parei. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou,
tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Então ele tem guardado todos esses mandamentos desde que chegou. O que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Claro que Jesus aqui não está se referindo a coisas materiais, a vender posses, porque aqui ele está trazendo um ensinamento espiritual, porque nós não podemos ser perdulário, esbanjar, porque tudo pertence a Deus. São bens que Deus colocou nas nossas mãos e que deve ser administrado obedecendo a Deus. Administrado para que possa servir à evolução da ciência, das pesquisas, das escolas, da evolução do planeta. Esses bens devem ser aplicados, né? Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez que vos digo, é mais fácil que um camelo o passe pelo buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Está em Mateus, Lucas e Marcos. Aqui camelo é um cabo, é um fio que se passa num buraco, como existia na época lá onde Jesus viveu, esteve entre nós. Então, camelo é um buraco, é uma agulha que se passa um cabo, né? Então, nós vamos verificar que o jovem praticava todos esses mandamentos, mas que ele ainda era preso, era apegado às coisas. Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o jovem, ele permanecia apegado aos bens. Ele praticava todos aqueles mandamentos, mas era uma prática exterior. O seu coração ainda permanecia distante dos ensinamentos de Jesus. Então, esses ensinamentos vêm nos trazer para nós a quem nós estamos servindo. Né? Nós estamos servindo a Deus aonde nos encontramos, no nosso trabalho. Estamos servindo a Deus na casa espírita. Estamos servindo a Deus no nosso lar, na nossa sociedade, ou estamos servindo a Mamon? Né? Porque nós permanecendo ainda apegados às coisas. Tudo é meu. Né? Meu carro, minha casa, outros dizem até minha sogra, até dono de sogra nós somos. Né? Meu obsessor, meu cabeleireiro, né? Meu psiquiatra, meu ginecologista, tudo é tudo meu. Às vezes, até de obsessor nós somos donos. Né? Então, a quem nós estamos servindo? Então, nós estamos, muitas vezes, apegados às coisas. Então, nós temos que doar a todos a nossa semeadura, a nossa postura na vida, é de nós ofertarmos ao nosso próximo tudo que nós temos de bom. Não devemos amesquinhar a nossa essência.
ofertando ao nosso irmão as coisas ruins, mas nós devemos ofertar tudo de bom que nós trazemos dentro de nós. Porque nós somos criaturas criadas para exercitar o amor. Somos criaturas criadas do amor de Deus. E é do agrado do Pai nos dar. Mas nós devemos compreender que pertence tudo a Ele. Mas nós devemos exercitar este amor. Começando para conosco mesmos. Então nós devemos ofertar ao nosso próximo o que é bom, o que vai fazer bem a ele e a nós. Né? Então aqui, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Honesto na opinião do mundo? Deixa eu pôr o óculos, eu não estou enxergando bem. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo. Não causar dano a ninguém, não maldizer o do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Então ele guardava todos esses mandamentos, mas na realidade ele ainda não tinha ainda esses ensinamentos enraigados dentro de si. Enquanto estamos na terra, encarnados, portanto, compete-nos a absorver e vivenciar o maior número de conceitos e experiências que transforme o nosso espírito naquele candidato que poderá apresentar-se diante das autoridades espirituais e receber o tão cobiçado visto de entrada. Então nós temos que construir uma consciência tranquila. A nossa vida, a nossa reencarnação deve ser construída para que nós possamos trazer essa tranquilidade de consciência. Né? É isto que vai ser o nosso maior tesouro. Porque caixão não tem gaveta. Né? Então, o que vai conosco? Tudo aquilo que pertence à nossa mente. Tudo aquilo que nós trazemos por dentro. Isto seguirá conosco. Né? Então nós trazemos do livro Esperança, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, esta reflexão para que nós possamos encerrar nosso bate-papo. Dinheiro e serviço. Não digas que o dinheiro é causa dos males que atormentam a terra. Se fosse causa de males, Deus não teria permitido, não teria colocado o dinheiro. Então o dinheiro é bênção. O dinheiro é uma energia que serve para pagar a luz. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver na terra. O dinheiro que serve para comprar uma cesta básica, um leite para uma família, para comprar um remédio, um medicamento. Então o dinheiro não é causa de mal. É o nosso apego, a nossa ignorância é que causa os males. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do válado, crendo que a infinita nola ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando,
reconforto e educação, segurança e beneficência. Então o dinheiro, ele vem colaborar com a evolução, ele vem colaborar com o nosso crescimento, com o crescimento do planeta. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanta as trevas do espírito. O dinheiro protege a expansão. A veste agasalha o corpo. O dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga. O dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre. O dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria. O dinheiro assegura-lhes as manifestações. Dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico, circulando, garante a vida e parado, acelera a morte. Então esse dinheiro, o problema nosso é que ele tem que circular. É como um sangue na veia do progresso do planeta, da estrutura. Quando esse dinheiro ele é desviado, ou ele é pegado, ou ele é sorrupiado, vai fazer falta ali na frente. Então ele tem que girar para que o progresso siga o seu roteiro. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. A observar-se que ninguém está impedido de multiplicá-las, mas nas próprias mãos, através do trabalho honesto. E por isso, a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada. E estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará e te guardará a presença na terra, por fonte viva do eterno bem. Então, que nós possamos ter uma noção que o dinheiro é energia e que nós possamos utilizar desta energia para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para servir de meio do nosso progresso e do progresso dos nossos irmãos. Nós devemos então usar essa energia a benefício de todos. Porque na economia divina, quanto mais nós damos, mais nós temos. Como fala Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, nesta economia, é a única coisa, nessa economia divina, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Então, que nós possamos dar a nossa boa vontade, dar as nossas melhores energias, dar a nossa melhor educação, dar a nossa melhor sinceridade, o nosso exercício de amor, para que nós possamos ajudar a Jesus na implantação do seu reino divino na terra. E Ele conta com cada um de nós, porque Ele sabe que todos nós somos filhos de Deus, irmãos seus, e nós temos que adquirir essa percepção que Ele está ao nosso lado. Então nós queremos perceber a sua presença, mudando a nossa percepção, para que nós possamos sentir Jesus caminhando conosco e nos dizendo que nós possamos fazer
tudo o que Ele fez e muito mais. Pois foi Ele que nos diz: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se Ele está dizendo, por que nós não acreditamos? Vamos acreditar em nós, vamos acreditar na nossa capacidade, vamos acreditar que nós somos coisas boas, vamos acreditar que nós possamos fazer muitas coisas boas para colaborar com Jesus, para colaborar com a espiritualidade amiga, esses amigos amoráveis a serviço de Jesus, que trabalham e obedecem aos mandamentos maiores inseridos nas leis divinas. E que nós possamos compreender essas leis, para que nós possamos ter uma jornada de bom aproveitamento, de mais serenidade, de mais amor. Luz na nossa mente, luz no nosso coração. E que a caridade seja uma expansão do amor. Através das nossas mãos, ela possa sair em ajuda a todos. E que Jesus, este amigo amorável, que nos ama a todos, possa permanecer conosco. Que assim seja.